Nossa história começa com um garoto abaixo de escombros dizendo: Mamãe, papai, maninha, não me deixem, eu estou vivo. E ao ver que está sendo abandonado, ele começa a chorar bastante, dizendo: Não, eu não quero morrer, me ajudem, por favor, alguém. E então ele acorda do pesadelo, dizendo o mesmo sonho de novo. E então vemos ao seu lado um homem com cabelos longos e branco. E ele diz: Mestre. E em seguida o mestre responde: Fazem 16 anos desde que eu te salvei daquele terremoto, e você ainda guarda aquilo no seu coração. E o garoto responde: Mestre, o seu aluno está errado. Eu devo esquecer de todos os problemas dessa terra e me concentrar em minha cultivação para a imortalidade. E então seu mestre diz: Nunca se esqueça, criança. Algumas coisas são como aquilo na vida. Se você não consegue deixar esses sentimentos irem, então os enfrente e resolva tudo. Você vai descer e irá resolver todos os seus problemas com o mundo. Talvez esse seja o caminho que você deva tomar. E então vemos uma carta e um bilhete em suas mãos. Em seguida, vemos o metrô e ele contando um pouco de sua história, dizendo: Como antigamente, estou no meu próprio mundo. O mestre me deu essa carta e esse bilhete, mas eu nunca imaginei que haveria um dia onde eu poderia ver a minha família novamente. Eu vou encontrá-los em breve. Essa deve ser a minha cama. E em seguida, ele dá uma breve olhada e vê uma moça com uma regata preta e uma saia vermelha. E então ela olha pra ele e rola aquela troca de olhares. E então ele fica um pouco perdido e sem graça, e ela olhando fixamente pra ele. E então ela pergunta: Perdeu alguma coisa? E ele responde: Você está sentada na minha cama aqui. Olha isso, número 13. E a moça responde: Olha, essa é a minha cama, obviamente. E ele responde: O seu bilhete diz o contrário. E ela: Que? E então fica aquele silêncio constrangedor. E em seguida a garota diz: Oi, meu nome é Zoe aqui. Nós vamos ter que passar as próximas 10 horas aqui. Então ficar desse jeito é meio desconfortável, né? E o garoto simplesmente apenas diz seu nome, Lin Fen. Enquanto isso, a garota pensa: O quê? Eu sou uma linda mulher que é aclamada por todos. Todo mundo só me adora. Como você pode ser tão frio comigo, hein? Me conta. Qual é? Eu sei que você quer olhar. Quando de repente ele fixa o olhar pra ela e do Neida toca em seu rosto. E ela diz: O que você tá fazendo? E então ele responde: A sua Intan é preta. É um sinal de má sorte. Tenha cuidado. E a garota fica super frustrada, dizendo que não joga praga em mim não. Eu não sou azarada coisa nenhuma. Você só tem sorte de ter me conhecido. E ele responde: Não, te conhecer foi a pior coisa da minha vida. E naquele momento passa um cara e vê as pernas dela dizendo: belas pernas. Parece que essa viagem não vai ser tão ruim assim. E então anoitece, estão todos dormindo. E na meia-noite aquele cara entra no quarto e coloca a mão na boca da garota dizendo: Boa menina, seja obediente, eu vou te dar 50 reais de brinde. E então ele diz: Nossa, é de renda, eu gostei. E enquanto isso, o Lin Fen dorme ao lado dela. E ela pensa: Me ajuda, por favor, me ajuda, me ajuda. Quando de repente, o Lin Fen diz: Eu não te disse que dava má sorte? Agora acredita em mim? E em seguida, ele ataca o cara dando uma voadora. Porém, um homem careca de óculos pretos surge dizendo: Amigo, meu mestre é uma pessoa ordinária. Não é muito você querer atingir ele com a magia de nível 6? E o rapaz continua dizendo: Não desperdice meu tempo, mate esse garoto, eu não posso deixar essa mina esperando. E então o careca com a mão flamejante vai com tudo no cara dizendo: Morra! E a Zoe pensa: Esse é o fim. Porém o Lin Fen se defende do ataque e contra-ataca o careca, o atingindo em cheio, e após isso ele joga ele no chão e até quebra os seus óculos. E então ele diz: Que fraco, você tem duas escolhas. A primeira, eu vou te bater bastante. A segunda, eu vou te bater pra caramba dezenas de vezes. E em seguida ele diz: Bom, eu escolho a primeira, 10 socos, e esse aqui é o primeiro. E ele atinge um careca em cheio que bate na parede. E então ele diz: Ok, agora só faltam 9 socos. E o cara que tava perturbando a mina simplesmente diz: Ferrou. E continua dizendo: Por favor, não se aproxime, eu posso te dar qualquer coisa, eu tenho muito dinheiro, por favor, não chegue perto. Eu sou da família Lee, você não pode me machucar, você não pode me atingir. E então ele começa a levar vários socos. E o Lin Fen diz: Meu mestre diz que não há nada que não possa ser atingido. Em seguida vemos a Zoe aqui dizendo: Pare de brigar, se você continuar batendo nele, ele vai morrer. E o Lin Fen olha pra ela e pergunta: Você consegue ligar para alguém? E ela responde: Consigo, mas pra quem eu deveria ligar? E ele continua dizendo: Não tem uma delegacia aqui perto? Ligue para eles. Meu mestre disse: Uma vez que você enfrente uma pessoa fraca, chame a polícia e você não será facilmente acusado. E ela pensa: O seu mestre é bem atencioso. E em seguida, após ela ligar e etc., o policial chega e diz: Obrigado, meu camarada. E você, moleque, será punido severamente por tentar sacanear uma garota. E o filho da mãe lá diz: Anda logo. E o policial diz: Seja honesto. E ele continua dizendo: Esse cara é um lunático, prefiro ir pra cadeia do que ficar aqui. E então vemos Lin Fen dizendo: A energia negra do Yin Tan se dissipou. Você pode dormir tranquilamente agora. Eu também vou dormir. E ela responde dizendo: Obrigada, obrigada mesmo por me salvar. Você pode me fazer um favor? E então ele se levanta da cama e diz: Você não pode se trocar assim, todo mundo vai te ver. Garotas são tão problemáticas para trocar de roupa?
E ela diz, eu não quero vestir essas roupas. Aquele cara perverso tocou nelas. Por favor, fique atento, não deixe alguém me ver. E ele responde, não vou deixar ninguém te ver, fique tranquila. E ela continua dizendo, é que... E ele diz, o que foi dessa vez? E ela continua dizendo, é que eu não tenho outra roupa. Eu acabei perdendo elas no caminho para cá. Você poderia me prestar alguma? Quando de repente, do nada, ele a joga na cama e ela pergunta, o que você está fazendo? E ele diz, eu posso te emprestar, mas eu só tenho 2 roupas, então você vai ter que me devolver ela. E então, eles finalmente chegam ao seu destino e ela diz, vamos por aqui. E por que você tem esse tipo de roupa? O que as pessoas pensarão de mim se me virem assim? E ela continua pensando, ainda bem que o motorista irá chegar logo. E no exato momento, o motorista chega dizendo, senhorita, você usando esse tipo de roupa? Eu quase não a reconheci. E então eles vão para a moradia da família Zhou-Jia. E em seguida vemos um rapaz de barba branca dizendo, querido Len Feng, espere um momento. Minha neta foi trocar de roupa. Esse é o vovô Jun. E ele diz, eu não sei o que está acontecendo entre vocês dois. E por que ela está usando as suas roupas? E o Len Feng responde, é porque... Só que no momento que ele ia dizer, ela chega dizendo, aqui está a sua roupa. A propósito, fique e coma com a gente e obrigada por ter me ajudado até aqui. E em seguida vemos uma mesa com vários pratos. E ela dizendo, come devagar, a comida não vai fugir. Eu mesma que fiz, tá bom? E ele responde de boca cheia, tá. E ela pensa frustrada, você vai morrer se fizer um elogio? E em seguida vemos o vovô Jun dizendo, olhando pra vocês, acabei me lembrando de quando eu era jovem. Infelizmente, agora eu tô velho e minhas pernas não funcionam mais. Como é bom ser jovem. E o Len Feng, enquanto mastiga, diz, ferimento de bala. Já tá assim há 20 anos. Não é muito difícil de se tratar. Em 2 minutos já tá resolvido. Vovô Jun responde, dizendo, de qualquer forma, você está dizendo isso para me confortar. E ele continua pensando, infelizmente minhas pernas não podem ser curadas. Até que o Len Feng diz, bem, então eu vou começar. E toca no pé dele. E instantaneamente ele começa a receber de volta a mobilidade do seu pé. E o vovô Jun fica surpreso, dizendo, meus pés eu consigo mexer eles, faz 20 anos, como isso é possível? E em seguida vemos a Zhou-Jia aqui feliz, dizendo, vovô, isso é sério? E o Len Feng diz, você pode tentar levantar os seus pés, mas tenha cuidado por pelo menos 6 meses. Em seguida o vovô Jun responde, mestre, de onde você é? Consegue ser melhor que um mago? Mestre, o que você quer? A família Zhou pode te dar. E ele continua, pensando, esse jovem mestre tem habilidades incríveis, tenho que tornar ele meu amigo. Seria bom se ele gostasse da minha Jia. E o Len Feng responde, precisa disso não, tô de saída. Se eu precisar de qualquer outra coisa, só vim aqui para pegar minhas roupas. E o vovô Jun insiste dizendo, mestre, e se você ficasse por mais alguns dias? A minha família Zhou é um pouco famosa aqui. Mestre, podemos te ajudar. E o Len Feng responde, não precisa. Os humanos devem resolver os seus próprios problemas. E em seguida o vovô Jun diz, se eu soubesse do seu talento, não o teria tratado com desprezo. Jackie, você sabe de onde é aquele mestre? E ela frustrada responde, já foi um sacrifício descobrir o nome dele, ele nem sequer passou o número do zap. E o Len Feng é soldado, hein, mano. O cara não é um gadinho não, mano. Em seguida vemos Len Feng de saída, pensando, o mestre me pediu para ir até a família Xie, dar essa carta e contar o nome do mestre para eles. Daí eles iriam me abrigar. E enquanto ele caminhava, uma BMW passou ao lado dele e espalhou água de uma poça que tinha no chão para todo canto, para não deixar suas roupas encharcadas. E ele diz, não quero que minhas roupas fiquem pingando. Em seguida, vemos a perna de uma garota e ela dizendo, meu pai também tá numa reunião. De novo, reunião. A reunião é realmente mais importante que a filha dele? E então, vemos a Xie Xiaoe, a filha de Xi Haiyue. E ela diz, na próxima reunião de pais o motorista vai, eu não posso. E o motorista diz, isso não vai dar certo, senhorita. Em seguida ela olha pra cara do Len Feng e diz, quem é você? Nunca viu uma garota bonita? Se você me encarar de novo, eu vou cortar teu bilau fora. Caraca, mano, essa mina é poucas ideias, hein? E então o Len Feng responde, você dirige que nem uma barbeira, quase molhou as minhas roupas. Mas já que tá tudo bem, não tem problema. Então, quero te perguntar uma coisa. Por acaso você conhece alguém chamado Xie Hai? E então a garota pensa, esse é o filho bastardo do meu pai que veio procurá-lo? Mas ele parece mais velho que eu, então eu que sou uma criança bastarda? Xie Hai, seu filho da mãe, eu sou uma filha bastarda e nem sabia, nem ferrando, não posso deixar essa criança conhecer o meu pai. Desde que a gente não se conheça, eu não sou uma filha bastarda. E então ela responde, sei lá. Porém, o motorista dela resolve se meter na conversa e fala, Xie Hai, como você ousa falar o nome dele? Senhorita, como ele ousa pronunciar o nome do seu pai? Vou ligar para o presidente Xie agora. E o Len Feng diz, parece que o Xie Hai é o seu pai. E ela fica como? Com aquela cara de UC. E em seguida ela responde o Len Feng, e o que é que tem? Nunca vou deixar você pisar na minha casa. Eu nunca vou te engolir, bastardo. Nunca vou chamar você de irmão. E o Len Feng responde, não me importa se você der ou não isso pro seu pai. Foi o meu mestre que pediu para eu encontrar vocês. Não quero forçar a barra pedindo ajuda. Tchau. E segue o seu caminho. E a Xie Xiaoe fica pensando, o seu mestre te pediu para vir aqui? Então ele não é o filho bastardo do meu pai? Em seguida vemos o Len Feng pensando, já que eu não tenho um lugar para ficar, eu devo ir encontrar um trabalho. Mas a questão é, onde eu posso arranjar um trampo? Se eu pedir para trabalhar lavando a louça, será que me contratam? E naquele
mesmo momento, passa um carro que joga muita fumaça na cara dele. Dá pra ver que o protagonista tem problema com carros, né, mano? E em seguida, conhecemos a Li-Fu, estrela de cinema em ascensão. Uma garota muito bonita de cabelo azul. Em seguida, vemos alguns fãs dela dizendo: Senhorita Li, eu te amo, por favor, casa comigo. Li-Fu, você é braba, você é maravilhosa, por favor, seja minha esposa. Ai, meu Deus, só tem os gado, mano. E o Li-Fan vendo aquilo tudo diz: Jesus, quem é essa última bolacha do pacote? Ah, essa não é a minha irmã? E então, ele relembra de quando ela era pequena. E ela dizendo o seguinte: Irmãozinho, a gente vai ficar juntos pra sempre, tá bem? E ele respondia pra ela: Tá certo, eu prometo. E ele continua pensando: Não esperava encontrar ela aqui, não sei se ela lembra de mim. E então ele diz: Por favor, espera. E ela pergunta: Sim, mas quem é você? E ele responde: Você não se lembra mesmo de mim? E ela responde: Eu sei mesmo quem você é. Você pode ser mais educado, por favor? E ele fala pra ela: Olha de mais perto, ainda não sabe quem eu sou? E os seguranças dela gritam: Segurem ele, não deixe que ele chegue perto dela. E então um dos seguranças consegue derrubá-lo e diz: Fala sério, cara. Stalkear celebridades tem um limite. Gente do seu tipo não chega nem aos pés dela. E o Len-Fan pensando: Parece que ela se esqueceu mesmo de mim. E rapidamente o Len-Fan se levanta, deixando os seguranças super confusos e um deles dizendo: Que? Porque ele ficou tão forte do nada? E um dos seguranças grita: Parem ele vai atrás da moça. Porém, eles estavam errados. Ele estava dando as costas. E um diz: Ah, ele tá indo embora? E nesse momento, tem um cara enchendo o saco da Li-Fu e ela dizendo: Shengonzo, por favor, se comporte. E ele responde: Você não é ninguém, é só uma atrizinha qualquer. Você devia ficar feliz por estar comigo. As atrizes com quem eu já brinquei eram muito mais famosas do que você. Venha comigo, te garanto que você vai adorar. E o Len-Fan do lado de fora ouvindo tudo sem dizer uma palavra. Em seguida, a Li-Fu diz: Tá, eu juro que não foi proposital essa palavra aí. Mas enfim. Então, Li-Fu fala: Por favor, me larga. Em seguida, vemos os seguranças dizendo: Ele é o novo chefe da família Chen. Se a gente não ajuda ela, na pior da situação seremos demitidos. Mas se a gente mexer com ele, não vamos nem conseguir ficar em segurança nessa cidade. Teremos problemas se tentarmos interferir. Em seguida, vemos o Gonzo dizendo: Sua cretina, pare de ser tão agressiva. Esse é o hotel da nossa família. Grite o quanto quiser, ninguém vai vir te ajudar. Quando somos surpreendidos pelo Len-Fan quebrando o vidro e indo dar uma voadora na cara dele, dizendo: Seu maldito! E vemos uma aura azul saindo de seu corpo. E o Gonzo voa pra muito longe com esse golpe. E a Li-Fu diz: Caraca, eu juro pra vocês. Enfim. E a Li-Fu fala: É você. Ei, você. E no momento que ela ia falar, o Gonzo grita: Pra onde caramba você pensa que está indo depois de me bater? Se você ousar me largar aqui, vou matar a sua celebridadezinha e vou deixar meus compassos se divertirem antes dela morrer. E vemos a Li-Fu, coitada, com muito medo. E o Len-Fan já se preparando pra dar outro chute na cara dele, quando o segurança simplesmente grita dizendo: Moleque, você não sabe com quem tá mexendo, todos nós somos ex-soldados das forças especiais. E no exato momento, ele toma as armas de todos eles e eles ficam chocados dizendo: Ele acabou de entortar a arma com aquela mão michuruca? Ele é algum tipo de super-humano? E o Len-Fan diz: Seja quem for, se der um passo à frente, deve se preparar para sua morte. Não me incomoda dar umas voadoras para pôr vocês nos seus lugares. E o segurança pensa: Droga, como a gente seria capaz de lutar com esse tipo de pessoa? O jovem mestre ainda está vivo? E então Gonzo, todo quebrado, diz: Por favor, tô te implorando, não pise em mim. E o Len-Fan diz: Fica longe dela, nem pense em encostar um dedo nela. Ou então, e o Gonzo morrendo de medo grita: Não, por favor, E acaba levando outro golpe. Os seguranças vão até ele perguntando: Mestre, você está bem? Em seguida vemos a Li-Fu falando: Obrigada, muito obrigada, mas qual é o seu nome? É sério, não lembro mesmo. Quem você é? Você estudou comigo no fundamental? E o Len-Fan simplesmente vira pra ela e diz: Não precisa agradecer, e me desculpa por antes, pensei que você fosse outra pessoa, foi erro meu, tchau. E ela fica sem entender, pensando: Ele se confundiu, mas não sinto a mesma coisa quando olho nos seus olhos. Posso sentir o sofrimento dele, a dor dele. Quem é ele? Por que não consigo me lembrar? E então, vemos Xie-Hai dizendo: Essa é mesmo a letra do mestre imortal? Mas cadê o jovem mestre? Xiao Yue, pra onde ele foi? E a Xiao Yue responde: Não tenho a menor ideia. Ele me deu essa carta e foi embora. Mas como eu sou uma menina de coração puro, te dei essa carta, senão eu já teria jogado fora. E o pai dela diz: Você sabe o quão poderoso o mestre imortal é? O tanto que a gente deseja ser igual a ele? Você simplesmente pediu para o discípulo dele dar o fora? E então o celular começa a tocar. Deslize para atender a ligação. E então ele atende e diz: Alô, Zoulau. Já faz um tempo desde que... Por que você está procurando o jovem mestre que veio na minha casa? Que? Ele curou a sua perna? Shulau também tá atrás dele? E então ele entra em desespero dizendo: Você, rápido, vai e acha aquele jovem mestre. Ele até curou a perna deficiente há 20 anos do Zoulau em apenas 2 minutos. Agora, o senhor Shulau, que controla a cidade inteira, tá procurando ele. E ele continua dizendo: Se você não conseguir achar ele, não volte mais. Não vou querer ter você entendeu? E a menina, coitada, fica hiper frustrada ouvindo aquilo, né? E ela sai de casa batendo a porta dizendo:
não voltar para casa até eu achar aquele imortalzinho. Eu nem sou filha dele. Hong é enorme, como eu vou conseguir achar ele? E ela continua pensando. Ele estava carregando um saco. Será que era pro trabalho? Devia dar uma olhada em alguns lugares em obra. Talvez encontre ele por lá. Devia chamar a Zoe de aqui para vir junto. Ou eu podia só pedir para ela ir dar uma olhada antes. Porque eu deveria fazer isso tudo sozinha, hein? E então vemos a Zoe aqui pensando. A garota da família Shea disse que ele deve estar trabalhando em alguma construção. Não consigo entender o motivo para ele ter vindo pra cá. Quando de repente vemos Lanfen espirrando. Atchim! E o rapaz que estava trabalhando com ele dizendo: o que foi? Não aguenta um friozinho? E o Lanfen responde: tem alguém querendo me incomodar, por isso eu espirrei. Resumindo, tem alguém falando de mim. E então o rapaz diz: você devia dar uma de mãe de Ná. Pra que perder tempo carregando tijolo? As consequências dos nossos atos mudam muito rápido. Por isso o vidente só prevê em pequenas coisas. E o rapaz continua dizendo: pelo amor, não entendi uma palavra do que você disse. Eu tenho um encontro essa noite, então você pode ir pro dormitório sozinho hoje. E o Lanfen pensando: o Yantan dele tá tão escuro, espero que ele sobreviva hoje à noite. E lá está o cara, né? Todo felizão indo pro seu encontro. Em seguida vemos ele encontrando a moça e dizendo: e aí, mozão, meu turno acabou. Você ficou me esperando por muito tempo? E ela responde dizendo: que menino mal, sabe quanto tempo eu tô aqui te esperando? Vou te apertar tanto essa noite que você vai ficar até sem ar. E ele todo empolgado: que isso, hein? Então, me aperta, vai. Enquanto isso, o Lanfen está no dormitório e ele acaba sentindo o cheiro da Zoe Jiak e pensa: conheço esse cheiro, como ela chegou a esse lugar? E então, a Jiak começa a ouvir uns barulhos, sabe, confusões terríveis, se é que você me entende. E em seguida ela diz: que? Eles estão fazendo isso nesse lugar? Só ignora, vai. Quando de repente ela escuta um grito muito alto. E então ela pensa: se eles estão dançando tango, por que fariam um barulho tão alto assim? E então vemos que a mulher que estava com o cara se tornou um tipo de zombie. E a Zoe Jiak fica desesperada e dá um grito, né? E a zombie vai até ela, cara. E ela sai correndo gritando socorro, porém a zombie consegue alcançar ela e acaba puxando a sua blusa. E então aparecem alguns caras e um deles diz: comece com a formação, não deixe ela fugir. E então ele segura a mão da zombie. E então ele diz: não perca tempo, segura ela. E o outro diz: sim, rápido. E a Zoe aqui super confusa, pensando: quem são eles? Eles também são super humanos, igual aquele garoto? E a criatura fica muito brava e um dos caras dizem: isso não é bom. E a criatura atinge um cara com toda a sua força. E a Zoe aqui pensa: eles não estão em uma situação boa, preciso sair daqui. E então um dos caras que está no chão grita: fuja. E a Zoe aqui, completamente assustada sem saber o que fazer, pensa: não, minhas pernas estão tremendo, não consigo correr, alguém me ajuda, por favor, socorro. E é nesse exato momento que o Lanfen aparece e atinge a criatura com tudo. E a criatura voando acaba batendo a cabeça em uma lata de lixo. E o Lanfen olha pra Zoe e diz: o que você está fazendo em uma obra no meio da noite? Tá tão entediante assim na sua casa? E ela olha pra ele com seus olhos cheios de lágrima e diz: você está mesmo aqui? Sabe o quão assustado eu estava? E começa a chorar. E o Lanfen pensa: nossa, ela tem um cheiro bom. Começou a gadice, né? Enfim, continuando. Eu deveria deixar ela chorar no meu ombro, até porque isso não parece ser tão ruim. E então alguns daqueles caras se aproximam daquela criatura e um deles diz: a cabeça dela está totalmente destruída. E o outro pergunta: o quão forte foi o soco dele? O corpo dela é forte igual a aço. E um dos rapazes pensa: um soco fez todo esse estrago? A força desse garoto é uma bênção. Ele pode aprender a minha magia. E então ele pergunta pro Lanfen: garoto, quem é o seu tutor? Somos uma organização especializada em lidar com desastres sobrenaturais. Você já deve ter escutado sobre a gente. E então o Lanfen responde: não posso te contar o nome do meu mestre e nunca ouvi falar sobre a sua organização. E então o cara diz: você planeja fazer algo para o governo? Se você entrar na nossa organização, você vai poder acessar o mais alto nível de tratamento. E continua pensando: esse estúpido nem conhece a gente? Revoltante, mas ele não vai negar a nossa oferta. E o Lanfen responde: nah, não tô interessado. E ele fica sem palavras. E então ele diz: bem, nesse caso vamos apagar sua memória para evitar o pânico entre os cidadãos. Venham cá. E continua pensando: como esse moleque ousa nos menosprezar? E então os membros vão até ele dizendo: sim, mestre, vamos limpar a memória dele, deixa com a gente. Só que nesse exato momento, o Lanfen simplesmente desabilita a habilidade deles com um sopro, cara. É isso mesmo, com um sopro, irmão. E então o Lanfen diz: a sua técnica é muito instável, sugiro que você pratique com mais cuidado. E um dos membros diz: não se orgulhe tanto, moleque, quem é você? E o outro fala: é um espião enviado pelo inimigo? E então o rapaz fala: hoje em dia os jovens agem visando ficar mais inteligentes. Você tem potencial, mas o nível de poder desse garoto está no 6, é bem acima de você, então pare de passar vergonha. Nem tudo pode ser resolvido com a luta. E em seguida vemos um monge dizendo: você precisa ter misericórdia às vezes também, certo? Então o rapaz diz: mestre Ruiton, por que você está aqui? Esse menino é mesmo do 6º nível? Em seguida o Lanfen diz: você disse que meu poder está no 6º nível, eu não sei o que isso quer dizer. E então o monge responde dizendo: o poder pode ser classificado dentro de 10 níveis, do 10º, o mais fraco, até o 1º, o mais poderoso. Mas existe algo além do 1º nível, porém poucos conseguem chegar nesse nível. E o Lanfen pensa: mestre Salem me disse que eu era do nível 1, mas ele disse isso há 3 anos atrás.
atrás. Isso quer dizer que eu voltei pro 6? E em seguida vemos o cara dizendo: já que o mestre Ruiton disse, então devemos parar de passar vergonha. Você ainda é tão jovem, mas já é tão forte. Temo que você se torne bem influente no futuro. Se algum dia você precisar de ajuda, me procure. Grupo do Dragão Tianhai. Grupo do Dragão. Eles são tão bons assim? E ela responde: eu também não sei. E o grupo do dragão está de saída e um deles diz: se apressem, vamos. E é aí que a Zodiac se dá conta, então ela diz: desculpa, eu tava muito nervosa. E o Lin Fan responde: tá tudo bem, mas por que você veio pra um lugar como esse no meio da noite? Dar uma arejada? Se encontrar com alguém? E então ela responde: é você que tá aqui pra fazer coisas ruins, não eu. A senhorita Xie me disse que você deveria estar aqui. Mas por que alguém como você estava trabalhando numa construção? E o Lin Fan responde: sim, tô carregando tijolos. Caso contrário, não teria nenhum dinheiro para comer. E ela fica muito surpresa, dizendo: sem dinheiro? E então ela diz: não vá, meu avô quer que você cure alguém. Se você fizer isso, no futuro você vai poder fazer o que você quiser em Hongqian. E ela diz isso segurando na mão dele. Então, ele aceita e vai com ela. Eles vão de carro e quando chegam no destino, ela diz: essa é a casa do meu vô Shu. Obrigada, motorista. E o motorista responde: é minha responsabilidade te trazer, senhorita. E em seguida o Lin Fan pergunta: é isso que você quer dizer com achar um emprego? Não consigo ser babá, nem consigo amamentar. E ela responde ele dizendo: e quem disse que você vai ser babá? Estamos aqui para curar as pernas. Só curar as pernas do meu vovô Shu. E ele repete a mesma coisa que ela disse, dizendo: e quem disse que você vai ser babá? Estamos aqui para curar as pernas. Só curar as pernas do vovô Shu. E ela fala: ei! E então vemos a Xie Xiaowei com seu pai. E ela diz: pai, é a pessoa que enviou a carta. E o pai vai todo empolgado dizendo: pequeno imortal, finalmente eu te encontrei. E então Lin Fan diz: você é o tal do Sr. Xie-Hai? E em seguida o Xie-Hai o responde dizendo: sim, sou o Xie-Hai. Já que o jovem mestre está aqui, por favor, se apresse e cure a perna do Shu Lao Zi. Te darei o que você quiser. E ele continua pensando: o Shu Lao não é peixe pequeno, deveria me aproximar dele. E então Lin Fan responde: bem, já que você recebeu minha carta, tenho que fazer algo em troca. Casa de Shu Lao Zi. E então vemos Shu Lao e ele pergunta: você é o Lin Fan? E em seguida vemos o Lin Fan respondendo: sou o Lin Fan. Devo tratar suas pernas e responderei por qualquer consequência. Por favor, me entregue sua perna. E o Shu Lao responde: entendo, você é o Lin Fan. Eu sou um pouco temperamental. Se você não conseguir curar, vou quebrar suas pernas. Vixe, o velho é como, mano? Em seguida, a Zouji aqui se aproxima dele e fala: vovô, não fale desse jeito, senão ele não vai te curar. E Lin Fan responde: acho que você não vai conseguir. O meu mestre sempre quebrou as minhas pernas para fortalecê-las. Além do mais, as suas pernas estão deficientes há 20 anos. Você teve alguém que cuidou delas, mas infelizmente, os meridianos ficaram mais obstruídos. Você sente dor há mais de 2 décadas. E o vovô Jun simplesmente grita: Lao Shu, por que você nunca me disse isso? E Lao Shu fica impressionado, dizendo: como você sabe? Em seguida, Lin Fan se aproxima de sua perna, toca ela e diz: como eu sei, não importa. Vou curar suas pernas de qualquer jeito. Vai levar nem 2 minutinhos. Isso aqui estagnado, vou retirar. E então ele faz o trabalho, né? E em seguida diz: bem, tente mexer as pernas. Não tem nada errado com elas. Vão se mover agora. E Shu Lao fica impressionado, dizendo: mexeu, estão se mexendo. Por 2 décadas não conseguia fazer nada. Espere, pequeno imortal, você não quer nada em troca? Diga o que você quer, prometo que vou conseguir. E o Lin Fan dá as costas e diz: eu não quero nada, não tô a fim de criar laços com você. E continua, pensando: os humanos têm intenções boas e ruins, mas não consigo evitar de querer bater em pessoas com intenções iguais a dele. Mestre, ainda não consigo controlar as minhas emoções. Em seguida vemos Xie-Hai pensando: o pequeno imortal age como um imortal mesmo. Ele até ignorou a promessa que o Shu fez. E então a Zouji se aproxima e pega na mão dele, dizendo: espera, você está indo embora? Em seguida vemos Xie-Hai falando: a partir de hoje você pode morar aqui, vou te providenciar. E ele continua pensando: não posso deixar ele ir assim, vou cuidar desse garoto. No departamento de relações públicas tem várias mulheres lindas usando o uniforme, acho que ele vai gostar. Em seguida vemos Lin Fan vendo sua irmã Li Fu na TV, e então ele diz o seguinte: eu fico. E ele continua pensando: irmã, com você os laços não podem ser quebrados, não conseguiria voltar para as montanhas sem antes te encontrar. Em seguida vemos a Zouji aqui falando: você gosta dela, ela é da família Jin Lili, é muito talentosa, mas você não pode se dar ao luxo. E ao dizer isso, Lin Fan olha para ela e diz: então essa família Jin Lili, é difícil para eles cuidar de mais um filho? E então Zouji aqui responde: eles cuidam de órfãos no país todo, não seria difícil para eles. E ela continua pensando: por que ele sempre pergunta coisas tão estranhas? E o Lin Fan pensa: então por que me abandonaram? E ela continua pensando: ele lembrou de algo triste e tenta fazer algo por ele? Ele me ajudou quando precisei, então também tenho que ajudar. Então ela vai até ele, toca em seu rosto e diz: deixa eu te animar. E de repente eles batem a cabeça um no outro. E o Lin Fan pergunta: você está tentando me matar? E ela
ela diz, hã? Eu que sou a vítima aqui? E então ela dá as costas e pensa, não quero mais saber disso, esse idiota. Em seguida vemos o Shihai pensando, essa Zoujiag parece estar interessada no jovem mestre, isso quer dizer que a família Zou quer atrair ele. Não posso deixar isso acontecer. Tenho que deixar Xiao Yue agir. Ele só pode ser o meu enteado. Essa criança mimada, por que não está seduzindo ele? E então ele se aproxima dela e diz, você, vai e sente-se ao lado dele. E ela responde, eu não quero. Ele tá todo suado, mas se quiser pode sentar ao lado dele. E Shihai responde ela dizendo, esse cara é o jovem imortal. Se você se casar com ele, então não vai ter que se preocupar com nada pelo resto da sua vida. Vai logo. E ela fica com cara de Yusei e responde, eu só sou uma estudante do ensino médio e você quer que eu me apaixone? Se é assim, então eu tenho um número de 10 boys aqui no celular. E se não rolar com nenhum, eu vou atrás dele. E o Shihai fica pé da vida com ela e grita dizendo, fica quieta, não vou permitir isso. E nesse momento o Lenfan chega dizendo, tio Shihai. E ele responde todo feliz a ele, o que foi, jovem imortal? E então o Lenfan diz, já que você quer me dar um emprego, então a comida está inclusa? E o Shihai responde, claro que sim. E continua pensando, comer e dormir na minha casa vai deixar ele próximo a Xiaoue o tempo todo. Uma hora algo vai acontecer. Em seguida vemos a Zhao aqui falando, na verdade você pode morar na minha casa. E o Lenfan responde, não, eu quero me virar sozinho. Meu mestre diz que viver em casa de mulher é como comer arroz doce. E ela responde, o seu mestre parece que piora cada vez que ouço falar nele. Então, chega a noite. E então vemos o Lenfan e o Shihai falando o seguinte para ele, jovem mestre, seu quarto está pronto. Você pode vir descansar, assim que secar o seu cabelo. E Lenfan o pergunta, é esse aqui, não é? E ele responde, sim. E ele vai pro seu quarto. Nesse momento, Shihai vai falar com sua esposa, dizendo, docinho, empresta um dos seus pijamas para a nossa filha depois do banho, é um daqueles bem chamativo. E sua esposa, Bai-hong, fala, do que você está falando? Quer vender a minha filha? E ele grita, o quê? Vender sua filha? Não fale besteira. E ela responde, você tem certeza que esse cara é o jovem imortal? Naquela época, o imortal ancião Kunlun só conhecia o seu pai, então ele deveria ter sido apresentado a ele. Eu acho que você deveria confirmar a identidade dele primeiro, só não saia vendendo a nossa filha desse jeito. E ele diz, você tem razão, vou ligar pro meu pai primeiro. Aquela criança está no quarto das filhas, diga a ela para ficar no outro quarto esta noite. E o Lenfan tá lá com cara de Yusei pensando, não sei se esse quarto combina muito comigo. É, realmente, por tudo que vimos nesse manhwa, não combina nada com ele, cara. Quando de repente, ele sente que algo está vindo. E quando ele olha pra janela, vemos uma criatura cheia de sangue de uva. E ele pergunta, está aqui pra vingar a mulher da última vez? E nesse exato momento, a criatura quebra o vidro e vai em direção ao Lenfan. E com toda essa barulheira, o Shihai bate na porta perguntando, mestre, está tudo bem aí? E o Lenfan responde, está tudo ok, não há nada para se preocupar, Shihai. É apenas um pequeno inseto. E o Shihai responde, ok, vá para a cama cedo hoje, amanhã eu irei levá-lo para a empresa. E ele responde sem problemas, quebrando a cabeça da criatura. Em seguida, vemos Shihai com sua esposa dizendo, eu irei ligar para o meu pai agora. Vamos ver o que ele tem a dizer sobre isso. E ela responde, isso é melhor do que apressar as coisas com a nossa filha. E nesse momento, vemos Xiaoue com roupa de banho se perguntando cadê todo mundo. E ela diz, por que eles não estão em casa? E o Lenfan? E então ela abre a porta do quarto dele e dá de cara com ele destroçando a criatura. E então ela fecha a porta dizendo, talvez eu esteja vendo coisas. E então ela abre novamente dizendo, sim, com certeza não era nada. E em seguida ela pergunta pra ele, o que você está fazendo no meu quarto? Deu fora, rápido. E o Lenfan responde, o tio Shihai me disse que aqui era o meu quarto. E ela continua dizendo, como isso pode ser verdade? Você está colocando palavras na boca dele. E ela se dá conta de que a janela está quebrada. E ela pensa, espera, não pode ser. E então ela vira pro Lenfan e pergunta, ei, agora há pouco, o que você estava fazendo no meu quarto? E o Lenfan responde, eu estava apenas lidando com um monstro, você o chamam de zumbi, certo? E a garota chocada fala, então tudo isso foi real? E ela fica com medo e tenta abraçá-lo por trás dizendo, por favor, não me deixe sozinha agora, me deixe dormir com você hoje. Porém o negócio deu treta, meu amigo. O Shihai pegou no flagra dizendo, nossa filha. E a mãe dela dizendo, assumindo a liderança. Em seguida o Shihai diz, isso é ótimo, meu pai estará de volta em breve. E desde que o jovem imortal nos diga algumas palavras, família Zou e a família Shu poderão cooperar no futuro. E tarde da noite, o Lenfan estava pensando, monstros de desastres geralmente agem como animais selvagens. Eles não pensam racionalmente, então por quê? Porque eles ainda têm sentimentos. E ele lembra da seguinte frase que o zumbi falou pra ele, você levou a minha mulher uma vida pela outra. E então amanhece. E eles estão numa BMW branca. Em seguida o Shihai diz, jovem imortal, eu te arranjei uma posição no departamento de relações públicas. Você não se importa de tomar um chá no escritório todos os dias, certo? E o Lenfan responde, obrigado, contanto que você me dê minha comida e meu salário, eu irei trabalhar muito. E o Shihai pensa, eu também espero que você possa trabalhar muito. E ao chegarem, os trabalhadores ficam se perguntando, o que é isso? Ele vê no carro do Sr. Xie. O Sr. Xie é seu motorista? Será que ele é filho de algum ricaço? Por que ele está aqui? E o Lenfan entra no prédio e se pergunta, o departamento de relações públicas é em que andar? E nisso, tem os comentários de algumas pessoas, né, dizendo, o que ele vai fazer no departamento de relações públicas? Será que ele está aqui para falar de negócios? De jeito nenhum. Ele poderia estar aqui procurando um emprego? E então ele chega até a recepcionista e diz, olá. E então ela
responde, olá senhor, como posso te ajudar? E ele diz, estou aqui para assumir o trabalho que o tio Xie me disse. E a recepcionista responde, você está certo de que este é o local correto? Nós temos apenas funcionárias neste departamento. Em seguida, vemos a moça loira dos olhos verdes se apresentando, dizendo, olá Linfan, me chamo Yuan Yuan, sou a gerente do departamento de relações públicas. O presidente acabou de me informar sobre você. Eu estarei te avaliando no seu primeiro mês como estagiário. Quando se faz um trabalho relacionado com o público com esse aspecto, pode deixar uma má impressão. Não devia fazer isto agora. Felizmente, o seu amigo te trouxe algo interessante esta manhã. O camarim é por ali. Vai e veja se o presente vai ficar bom em você. E então vemos um terno maravilhoso, meus amigos. E ela diz, o seu aspecto é bastante diferente. E o Li Fen ficou mó elegante, né, mano? E então ele pergunta, quem me deu essas roupas? E a Yuan Yuan responde, ela disse que seu apelido é Zou, mas me disse que estava bastante ocupada, por isso ela só me entregou e foi embora. E o Lin Fan pensa, então no fim das contas foi ela. E a Yuan Yuan diz, me dê um minuto, ok? Eu vou organizar tudo o que precisamos, então me espere aqui. E nisso vemos uma sala repleta de computadores. E o Lin Fan, coitado, fica como? Com cara de UC, né? Cara sozinho no meio de um monte de mulher. É tenso mesmo, mano. E então as garotas aproveitam pra conversar com ele. É a de cabelo vermelho pergunta, o seu smoking parece ser adaptado por uma marca famosa. Pego na 25 de março, né? A outra fala, amigo, você poderia ser o Sr. Xie? E a moça de cabelo roxo fala, ouvi dizer que o Sr. Xie lhe pediu pessoalmente que viesse para cá. Onde aprendeu a ser um aproveitador sendo tão jovem por aí? Deixa sua irmãzona aqui te ensinar de bom grado algumas regras importantes. Só que no exato momento, meus queridos, a Yuan Yuan chegou dizendo, o que vocês pensam que estão fazendo no horário de trabalho? E então Lin Fan pensa, ela só está tentando me ajudar e eu não sinto nada de ruim vindo dela, parece ser uma pessoa boa. E a Yuan Yuan diz o seguinte, levantem-se, vamos agora encontrar-nos com o cliente. E ele responde, ok. E as garotas continuam conversando, com a da esquerda falando, foi ao grupo Tianyu para discutir novamente a cooperação com eles. Ouvi dizer que eles nem sequer se preocuparam em olhar para ela. E ela até trouxe um fardo desta vez, não sei o que ela está pensando. Em seguida vemos o hotel Jinli, e a Yuan Yuan dizendo, este é o campo de batalha que vamos enfrentar hoje. O cliente chegará a qualquer momento, preste atenção às suas palavras e ações. E então finalmente chega o calvo presidente do grupo Tian, e ele pergunta, desculpe, estou atrasado? E a Yuan Yuan responde pegando em sua mão, dizendo, bom dia presidente Tian, não se preocupe com isso. E o Tian é aquele coroa astuto, né, aproveitou para dar uma olhada, né, dizendo, obrigado pela compreensão, gerente Yuan, sua mão é tão magra e delicada como uma jade. E a Yuan Yuan responde, muito obrigado presidente, o presidente Tian veio sozinho hoje? E nisso, o Lin Fan observando tudo, mano. E então o senhor Tian responde, uma pessoa é suficiente, já discutimos anteriormente os assuntos importantes, a gerente Yuan apenas não cooperou ainda. Então a Yuan responde, presidente Tian, já cooperamos com o senhor antes, tudo o que você precisa fazer é assinar os papéis. E o velho responde, Yuan, você ainda não entendeu onde eu quero chegar? Desde que concorde com a minha condição, eu assinarei os papéis. E nisso, o velho fafudo tá tentando se aproximar dela de alguma forma, né? Mas nosso querido Lin Fan tá com um lápis nele e faz a mão dele se afastar dela. E ele grita, o quê? E o Lin Fan apenas diz, desculpe, os pauzinhos saíram voando misteriosamente. E a Yuan querendo rir. E o velho Tian fica bravo, dizendo, retire este lixo imediatamente, caso contrário eu não assinarei papel algum. E ela diz, nem se preocupe com isso, eu nunca quis negociar em primeiro lugar. E começa a rasgar o papel. E então o velho sai pé da vida dizendo, me aguarde, Yuan. E o Lin Fan pergunta a ela, será que eu estraguei tudo? E a Yuan Yuan responde, não, você fez muito bem, obrigado por ter me ajudado. E o Lin Fan responde, você é a primeira pessoa que me elogiou desde que comecei a trabalhar. Em seguida a Yuan fala, tenho umas perguntas, você é filho do presidente, certo? E com que você trabalhava antes? E o Lin Fan responde, nunca disse que era filho do presidente, e meu último antigo trabalho era servente de pedreiro. E no momento fica aquele silêncio constrangedor, e do nada ela desaba dizendo, estou acabada, acabou os meus prêmios de final de ano, desapareceram assim como um negócio de bilhões de dólares. Pensei que se você fizesse parte da negociação, o presidente não diria nada, mas você nem sequer é filho dele. E ela continua dizendo pra ele, acha que fazer $1 bilhão em negócios é fácil? Isso sempre envolve más ações. E o Lin Fan responde ela, olhando para as consequências, acha que vale a pena confiar num colaborador que coloca os seus bens materiais acima de tudo? Digamos que faça o pagamento dessa vez, o que mais você teria que pagar? Talvez se deitar com ele várias vezes? Ou até virar garota de programa dele? E a Yuan responde, não fale essas coisas com uma cara tão séria. Mesmo que diga isso, o negócio de $1 bilhão já era. Todos vão me criticar quando eu voltar. E o Lin Fan responde, está tudo bem. E ela assustada pergunta, você encontrou um jeito? E o Lin Fan responde, esse contrato não foi assinado por minha causa. Por isso, vou ser repreendido por isto. E ela fica sem palavras com cara de UC, cara. Escritório do diretor-geral Grupo Xie. E o Lin Fan diz, desculpe, senhor Xie, eu estraguei tudo. E o Xie Hai responde, qual foi o motivo? Estamos acompanhando esse projeto com o grupo Tianyu há meio ano. E eles acabaram de me ligar pra dizer que alguém bateu no presidente do grupo e quer que eu me explique. E a Yuan diz, eu por causa de... Porém o Lin Fan vai na frente dela e diz, tio Xie Hai, eu bati nele. E o Xie Hai com aquela carinha tipo, fala, você bateu? Por que fez isso? E o Lin Fan responde, embora eu nunca tenha feito esse tipo de
trabalho, o meu mestre me disse para não trabalhar com pessoas que têm uma mente errada. Ele só olhava para os peitos da gerente Yuan e quase fez algo. Era óbvio que ele era um canalha e só queria encher o saco dela. Em seguida, Xie-Hai pensa, se o imortal está dizendo, então faz sentido. Ele não gostou nem um pouco do que viu. Isso pode deixar o grupo de Tian-Un em apuros? Quer dizer que o pequeno imortal, ele me salvou? E então ele aperta a mão do Len Fan dizendo, obrigado pequeno imortal. Não devemos trabalhar com aqueles que não têm a mente certa. O seu mestre tem razão. E continua dizendo, não se preocupem, esse projeto não era de tanta importância, mas o próximo vai ser um pouco problemático. Se o pequeno imortal pudesse me fazer um favor, então a empresa deste tio ficaria muito agradecida. E então ele pega uma carta e fala, pequeno imortal, você não tem laços com a família Zou. Temos um projeto comunitário ecológico que gostaria de cooperar com eles. E a Yuan pensa, este projeto é impossível para nós conseguirmos um acordo. E o Len Fan pega o envelope falando, fechou. E a Yuan continua dizendo, você acha que vai conseguir? Esse projeto nunca vai ser aceito. Perdi a conta de quantas vezes mandei essa proposta ao líder do grupo Zou, mas sempre foi rejeitado. E ele fica tipo, oh, e ela pergunta, compreende a seriedade deste assunto? E o Len Fan pergunta, primeiro, você sabe onde fica a empresa deles? E a Yuan responde, claro que sim, ia lá direto pra tentar fechar negócio. E então o Len Fan responde, ok, vamos ao grupo Zou. E a Yuan responde, tá me tirando? Nem convidamos o grupo Zou pra entrar no projeto. E então o Len Fan diz, você me leva até lá, o resto o pai resolve. E ele pensa, Zou aqui deve estar lá. E ela pergunta, você conhece alguém? Todo esse edifício é propriedade do grupo Zou. Comparado ao nosso, não somos nada. E ela grita, vocês aí! E o porteiro fala, pra onde vai? Se quiser entrar, por favor, mostre o seu distintivo. Diga-me a sua identidade e indique quem veio visitar. E o Len Fan responde, estou à procura de Zou aqui. Será que ela trabalha aqui? E ele responde, você quer encontrar a presidente Zou? Isso é piada? De onde é que veio? A presidente Zou não se encontra com pessoas de fora. E aí o Wan diz pra ele, o que você tá fazendo? Zou aqui é a diretora-geral do grupo Zou, jovem promissora. O que você acha que vai conseguir? E de repente, um carro para. E então vemos que a Zou aqui dizendo, Len Fan, por que está aqui? E aí o Wan fica impressionado dizendo, nem ferrando, você realmente conhece ela? Em seguida eles vão para a sala da presidente. E ela pergunta, então você veio aqui renegociar o contrato com Xie-Hai? Bem, eu não me importo em concordar com isso, mas... E o Len Fan pergunta, mas o quê? E aí o Wan pensa, eu espero que ela não tenha levado ele a sério. Em seguida, Zou aqui diz, eu aceitarei esse acordo com uma condição. Você deverá trabalhar aqui comigo, Len Fan. E aí o Wan fica chocada, mano. Super chocada. E ele responde, então não desejo cooperar mais. E aí o Wan pensando, ele acabou de rejeitar uma oferta de ouro do grupo da Zou. E a Zou fala, eu estava brincando, não leve tão a sério. E aí fica um puxando o papel do outro. E aí o Wan no meio dos dois pensando, não consigo acreditar nisso, eles estão flertando agora. E então a Zou aqui fala, eu posso assinar o contrato, mas em troca você deverá me acompanhar por um dia inteiro. As suas roupas parecem muito baratas, eu vou lhe comprar um terno melhor. Eu não tenho problemas com isso. A parte bizarra é que foi ela que deu as roupas. Por que ela tá dizendo que são baratas agora? Eu não entendi isso. Enfim, voltando. Aí o Wan fica completamente cética, pensando, ele realmente é algo. E a Zou diz, para mais detalhes fale com minha assistente, por favor. E aí o Wan diz, ok, obrigada presidente Zou. E o Len Fan se pergunta, por que ela está tão feliz? E a Zou responde, porque se não fosse por você, a pequena companhia do Xie-Hai nunca teria feito o contrato com nós. Eu tenho certeza que ela será uma heroína quando voltar para a companhia do Xie. Yuan Yuan é de fato a melhor gerente de relações públicas da nossa companhia. Nós conseguimos o projeto do grupo Zou. Incrível, ela é nossa heroína. E o Len Fan se perguntando, heroína? E a Zoe perguntando, você pensou em algo estranho de novo? E em seguida ela diz, deixando as conversas de negócio de lado, vamos fazer compras. E então eles saem juntos e os trabalhadores ficam observando, né? E eles começam a fazer comentários do tipo, a presidente Zoe está andando com um garoto? Não, como minha deusa pode se encontrar com outro? Eu vou mandar um pessoal para dar uma lição nele. Vocês dois estão pensando demais. Como a presidente poderia sair com alguém como ele? Ele não tem nem metade da minha beleza. Oxi, beleza? Ok, né? Em seguida, o Len Fan pergunta, você tem um respeito notável porque essas pessoas estão se curvando? E a Zou aqui diz, eu não estou entre os notáveis, mas eu costumo gastar muito aqui. É sempre assim quando eu visito. Eles ganham meses de salário. E então, eles encontram a roupa e ela pergunta, o que você acha dessa? E ele responde, eu ainda prefiro... E a Zou pede pra moça pegar a roupa pra ele testar. E ela responde, agora, qualquer coisa por você, presidente. Ele testa a roupa e fala, realmente combina, mas por que isso custa 129 mil? Isso foi feito com a pele de uma cobra de 1000 anos? Len Fan, terror das roupas de marca, irmão. Em seguida vemos a Zou admirada pensando, ele está ótimo nesse casaco. Em seguida vemos a vendedora dizendo, eu posso assegurar que essa roupa não foi feita disso. Ela foi costurada à mão pelos melhores mestres franceses e a única desse tipo em todo o mundo. E o Len Fan responde, já que não é feita de pele de cobra ou algo do tipo, é apenas um produto comum que faz isso ser completamente inútil pra mim. O mestre me disse para não gastar dinheiro com itens de luxúria se eles não são bons para cultivadores. E eu não tenho intenções de gastar meu dinheiro com isso. Porém, a Zou fala, eu vou levar, passe meu cartão. E o Len Fan esperto falou, bem, como você escolheu pagar por ela, eu vou usá-la. E a vendedora dizendo, toda feliz, né, porque fechou uma venda, a presidente Zou é muito generosa. De repente, um cara com
com cabelo esquisito fala: Senhorita Azul, que coincidência, eu ouvi que você tem um cara bonito do seu lado. Bem, isso não vai funcionar, afinal sua mãe concordou de nos aproximarmos mais. E o espertalhão aí se chama Li Yuan. E a Azul responde: mas eu não concordei com isso. Em seguida, vemos o Li Yuan falando: esse pirralho idiota seduziu minha namorada enquanto eu estava fora. Você está querendo morrer? E o Lan Fen responde: você pratica o mal, mas eu não suporto ver isso. Você menospreza os outros porque sua vida não é boa. E o Li Yuan começa a gritar com ele: que besteira você está falando? Eu já estava nas ruas enquanto você ainda era amamentado. Aqui, 20 mil. Se eu tiver com a de aqui de novo, eu vou cortar suas mãos e pernas. E o Li Fan responde: meu mestre me disse que as pessoas devem saber escolher. Essas roupas que a Azul comprou pra mim foram 129 mil dólares e ainda você quer me dar 20 mil. Está me confundindo com um idiota ou você é burro? Aí, meu amigo, Li Yuan ficou bravo, hein, falando: você... E a Azul pensando: ele é muito bom. E então Li Yuan grita: guardas, livrem-se dele, joguem no do segundo andar, matem ele. E então os guardas chegam nele dizendo: desculpa, maninho, nós também somos pagos para fazer isso. Com licença. Mas já sabem, né? Quando eles foram se aproximando, aquele sopro dele, meu amigo, fez todo mundo voar pelos ares. E então ele segura Li Yuan pela gola da roupa e o Li Yuan pergunta: o que você está fazendo? E o Li Fan diz: parece que você gosta de jogar pessoas de lugares altos. Que tal você mesmo experimentar isso? E o Li Yuan grita: não ouse, me deixe sair. Eu estava errado, me coloca no chão, por favor. E o Li Fan pergunta: você está assustado? E o Li Yuan começa a urinar nas calças, cara. Em seguida o Li Fan joga ele no chão e diz: não cometa nenhum erro a partir de agora, do contrário não será tão simples quanto mijar nas calças. E o Li Yuan sai pé da vida dizendo: espere por mim, seu desgraçado. E a Zodiac se aproxima dizendo: o seu jeito de lidar com pessoas ruins é realmente diferente. E o Li Fan responde: realmente é, porque nesse mundo pessoas fracas são intimidadas pelas fortes e eu tenho nojo disso. E então a Zou diz: sem querer falar isso, mas você sabe quem era essa pessoa? Ele é irmão da celebridade que você gosta, a jovem mestre da família Jin Lin Li. E Li Fan pensa: a família da Li Yan? A família Li me deixou para morrer, mas pegaram um idiota. E a Zou pega em sua mão dizendo: não pense sobre isso, vamos comer. Eu sempre estive curiosa, você é um cultivador? Se sim, qual o seu nível? E ele responde dizendo: a última vez que o monge me disse eu era nível 6 e você estava lá também. E em seguida ela responde dizendo: eu estava muito assustada para ouvir o que vocês estavam falando naquela vez. Se você é um cultivador de nível 6, você é incrível. Eu ouvi o vovô dizer que uma pessoa nível 6 é comparável a um mestre. E o Lin Fan diz: parece que eu sou bastante forte. E continua pensando: o quão poderoso posso ficar quando alcançar o nível 1? E a Zou fala: o que há de bom nele? Ele está saindo com a garota e ganhando roupa e comida da garota. E ela é surpreendida pensando: eu estou namorando ele? E Lin Fan pergunta: por que está vermelha? Tomou remédio errado? E ela pega nas bochechas dele e começa a dizer: você tomou remédio errado. Pessoas normais pensariam que isso é uma febre. E o Lin Fan responde: eu não sou uma pessoa normal. Eu voltarei para a montanha após terminar meu trabalho. E ela diz: você é forte, nunca pensou em ficar e proteger a paz do mundo? Nem outra coisa? E ao mesmo tempo ela pensa: o que eu estou falando? E então Lin Fan pergunta: e quanto a você? O que você almeja? E ela diz: o que eu almejo? E começa a pensar: eu posso me chamar de forte? Bem, eu assumi os negócios da família apenas porque minha avó quis. E então ela responde: eu também não sei. E então ele toca no seu cabelo e diz: eu realmente posso sentir que você não sabe, sua cabeça está em branco. E ela fica assustada dizendo: você pode sentir? E então ele responde: claro que não, eu estava brincando. Então, o que vamos comer? Apesar de eu ser taoísta, eu posso comer lagosta. E ela responde: desculpa, mas eu não quero comer lagosta. Em seguida vemos vários fãs gritando: Li Yan, eu te amo como um rato ama queijo. Li Yan, você me deixa maluco, eu sempre vou te seguir como um cachorro. Li Yan, a melhor, a mais bonita. E a Li Fu pensando: o que tem de errado com esses caras? O que é esse slogan? Em seguida ela diz: vejo vocês de novo logo, obrigada por todo o carinho, amo todos vocês. E a galera fica louca, né, mano, dizendo: Li Yan, eu também te amo. Ela disse que me ama. Não, ela disse pra mim, ela me ama. Ai, caramba, mano, só tem os gado iludido, velho. Em seguida, vemos a Li Fu em casa com seu irmão Li Yuan perguntando: Li Yan, por que você não atende o telefone? E ela responde: o que aconteceu com você? Quem te provocou? Você não consegue manter a reputação da família Jin Lin Lin? E então ele responde: eu estava indo comer com a minha noiva e uma pessoa que eu nem conheço me bateu e tentou me jogar do segundo andar. Meus seguranças também foram derrubados por ele. E então um rapaz se aproxima dizendo: gostaria que eu fosse, senhorita? E ela responde: tio Kim, Li Yuan pode ter levado uma surra de uma pessoa comum. Além do mais, você é um cultivador. Se você interferir, temo que você será pego pela segurança nacional de Bureal. Independente de quem ele seja, ele ousou mexer com a prestigiosa família Li. Li Yuan, mostre o caminho. E o Li Yuan diz: sim, tio Kim, me siga. Ele não deve ter ido tão longe. E a Li Yan pensa: como esses dois podem ser assim? Acho que a hora de perder dinheiro chegou. Em seguida, vemos o Lin Fan comendo feito louco. E a Zou dizendo: coma devagar, a comida não vai fugir. Por que você come assim? E então Lin Fan responde: porque existem bestas estranhas nas montanhas. Quando eu e o mestre comemos lá, somos interrompidos, então comemos assim com frequência. E no exato momento chega Li Yuan enchendo o saco, dizendo: você ousa comer calmamente depois de me provocar? E ele acaba caindo no chão e se levanta rapidamente, dizendo: então você está dando uma de
de ousado, né? Você continua comendo mesmo depois de me ver aqui. Detalhe, ele fez xixi nas calças de novo, mano. E o Lin Fan pergunta, se importa em trocar as calças primeiro? E o Li Yuan fica revoltado, gritando, Tio Kim, deu uma lição nele, ele me insultou. E lá vai o Tio Kim dizendo, não se ache tão esperto, jovenzinho. E a Zhou Jianqi grita, não! E o Lin Fan olha pra trás e pensa, essa aura, você quer me matar? Detalhe, ele segurou a mão do cara com os hashi, irmão. É isso mesmo, o cara é muito brabo. E como se não bastasse ele segurar o cara com os hashi, ele derruba os caras com o hashi, irmão. E em seguida ele diz, então terei que lidar com essa causa e efeito. E o Tio Kim diz, você... E então vemos alguém em uma Mercedes dizendo, eu chegarei no hospital logo, o que está acontecendo? E de repente vemos a Li Yan e o Li Yuan no quarto de hospital. Pelo visto o Tio Kim levou uma bela surra. E a Li Yan pergunta, quem fez isso? E o Tio Kim todo ferrado na cama diz, senhorita, eu te imploro para não provocar esse demônio, ele é muito forte. E a Li Yan com muita raiva pensa, ninguém pode machucar o Tio Kim sem pagar o preço. Eu, Li Yan, não o deixarei impune. E o Li Yuan responde, eu não sei quem é esse cara, mas ele está com a Zhou Jianqi. Ela até comprou roupas para ele. E a Li Yan diz, então é alguém da família Zhou? Não importa, ele é muito arrogante. Mas parece que eles esqueceram seu lugar. E então ela telefona para a Zhou Jianqi e ela responde dizendo, alô celebridade Li, está me procurando? E ao mesmo tempo ela pensa, Lin Fan bateu no irmão dela e nos seguranças. É claro que ela ia me ligar. Zhou Jianqi, você não gosta do meu primo, então rompeu o noivado. Tudo bem, mas depois disso você atacou ele, você foi longe demais. Não terminamos aqui. É melhor você entregar o seu homem. Do contrário, a família Li nunca irá deixar a família Zhou em paz. Lin Fan tinha voltado para a casa dos Xie. Ao ver Lin Fan, a Xiao Wei pergunta, você está em casa? Essas roupas, você é rico agora? Mas é claro, o vovô está em casa hoje? E então chega o vovô todo florido gritando, pequena divindade, eu finalmente te conheci. E o Lin Fan enfia a mão na cara do velhote dizendo, eu não sou uma divindade, fique longe de mim. E eu não curto homens, muito menos homens velhos. E naquele momento a Zhou Jianqi chegou toda ofegante dizendo, Lin Fan, venha comigo um segundo. E a Xiao Wei pergunta, vocês irão conversar sobre algo que não devemos saber? E o vovô diz, fique quieta sua loli. E então o Lin Fan sai com ela e pergunta, é para conversar sobre os membros da família Lin que bate hoje? Eles queriam vingança. Eles querem se vingar de mim? Eles contataram você para falar isso? E ela o pergunta, como você sabia? E ele responde, raciocínio. E em seguida ela diz, pensei que você iria dizer que descobriu. Mas, você não está com medo? A família Li está atrás de você. E o Lin Fan responde, não é a primeira vez que eles estão atrás de mim, então que seja. E ao mesmo tempo ele pensa, eu vou usar essa chance para resolver isso. E ela com um olhar preocupado pensa, Lin Fan, esse seu lado é como se você tivesse sido abandonado por todo mundo. E em seguida ela diz, não importa o que aconteça, eu sempre irei te ajudar. E então ele olha pra cara dela e do Neida fala, tem certeza? Então me ajuda a matar essa galinha. Mano, do Neida, o cara tá com a galinha na mão, mano. E ela fica desesperada, não chega perto, tira isso de perto de mim. E ele fala, vê, você nem consegue me ajudar a matar essa galinha. E então ele começa a fazer carinho na cabeça dela dizendo, pare de pensar em me ajudar, apenas fique atrás de mim. E ela diz, Lin Fan. E ele continua dizendo, porque te proteger enquanto eu luto é bastante problemático. E ela pensando, morra, bastardo, eu estava comovida. Pior que ele quebrou o clima mesmo, né, mano? Em seguida, vemos a sala de controle de supervisão da segurança nacional. Esses dois não são cultivadores da família Li, porque eles estão aqui em Hongshen. E então vemos o Yan Long, cultivador rank 6, dizendo, ok, já estamos em Hongshen. E também vemos a Li Bi, cultivadora rank 5. E então a Li Bi pergunta, nós iremos à mansão Zhou daqui? E ele diz, sim. E então ele carrega ela e ela diz, irmão Long, seja mais gentil. E ele dá um salto gigantesco dizendo, eu sempre não fui gentil com você, garotinha. Você sempre dizia para eu usar mais poder. E ela grita, calado, essa velha senhora não pode ser mimada às vezes? E então eles chegam até a mansão Zhou e entram pelo telhado, meu filho, eles quebram o telhado. E então a Li Bi diz, ei Zhou, entrega o garoto que bateu no meu sobrinho, senão você sabe as consequências.